Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ter uma reflexão sobre o Evangelho no livro de Gênesis. Em um vídeo passado você pode ter aí o acesso ao vídeo. A gente conversou um pouquinho sobre Gênesis ser literal ou ser apenas simbólico, né? Então há muito debate, né, sobre isso. E nós vimos o seguinte, né? Você pode assistir aí o vídeo inteiro, que o objetivo do texto bíblico, ele não tem o objetivo de responder perguntas científicas, né? Então o texto, quando foi escrito, ele tinha o objetivo de responder perguntas existenciais, perguntas teológicas, né? Então a gente comenta um pouco no vídeo por que é errado, a gente não deveria usar o texto aí para provar nada sobre questões científicas, porque o texto não foi escrito para esse fim. A gente deu um bom exemplo aí, por exemplo, o texto bíblico fala que a luz existiu antes do sol, né? E a terra existiu antes do sol, né? Então, a gente conversou um pouquinho, né, como isso foge, por exemplo, de uma literalidade absoluta, né, em relação a como que eu vou provar cientificamente que a terra existiu antes do sol e tudo mais, né? Então a gente observa que o objetivo do texto não é esse, né? Então, a gente tem vários, eu posso deixar até aqui algum link falando sobre a questão de inerrância da Bíblia, né? Então a gente percebe que a Bíblia tem uma mensagem divina não por sua literalidade, sua inerrância, né? Mas por Deus usar homens dentro de sua cultura com suas limitações. O escritor bíblico, ele não perde sua personalidade ao escrever, não perde suas limitações, né? Então, a Bíblia, nós vamos encontrar aí algumas discrepâncias de informações, né? Então, não há nenhum problema em relação a isso, porque nós acreditamos que o objetivo do texto bíblico, né, é passar uma mensagem. Então, existem coisas que são periféricas, né? E há uma mensagem central. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? Esses dias eu estava assistindo TV e teve um assassinato, uma cena de crime, e a repórter perguntou, né, para uma pessoa, disseram que foi 5 tiros, né? Não, foram só 3, né? A pessoa jurou de pé junto, dela perguntou para não, foi 4, o outro foi 6, né? Então cada um dava uma informação diferente, mas o fato é que realmente o crime tinha acontecido, né? Então o fato de ter discrepâncias de informações, isso não nega a cena do crime, né? Então, assim, Deus, ele não retira as limitações humanas, a personalidade humana no texto bíblico. Ao inspirar, é diferente. O processo de transmissão do texto bíblico não é um ditado, assim, por exemplo. Deus chegou lá, escreve aí, Gênesis capítulo 1, verso 1. Escreve aí, no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto. Verso 2. Não foi esse o processo de transmissão, né? Mas Deus inspira homens a passar uma mensagem divina dentro das suas limitações, né? Então, tendo consciência disso, isso nos ajuda demais, isso nos liberta, porque a gente nos ajuda a não cairmos em 2 extremos. O primeiro extremo é o ateísmo. Muitas pessoas leem o texto bíblico, encontram discrepâncias e pensam assim: bom, a Bíblia, se fosse inspirada por Deus, não ia ter erro nenhum, né? Ia ser perfeita, cada vírgula, né? E outros acreditam que não, realmente a Bíblia é perfeita, mas a Bíblia que a gente tem aqui, na verdade, foi adulterada e tal. Então, existe uma Bíblia perfeita em algum lugar do mundo que ninguém nunca viu, né? Então, para não cair nesses absurdos, assim, né? A gente... tanto no absurdo do fundamentalismo, quanto no absurdo do liberalismo e tudo mais, é mais saudável, né? A gente entender que o processo de transmissão, o que torna a mensagem divina não é sua inerrância, não é sua absoluta literalidade, não é sua inerrância, né?
tá bom? Então, isso nos ajuda a nos atermos naquilo que é principal no texto, tá? E o que é principal? É o Evangelho. Jesus, quando ensinava a Bíblia, né, lá em Lucas, capítulo 24, verso 44, 45, você pode ler, ele diz que ele ensinava usando as Escrituras. Jesus nunca foi contra as Escrituras. Tem gente que fala assim, agora Jesus não gosta da Bíblia, mas Jesus usava a Bíblia e a Bíblia conta sobre Jesus, as pessoas mais próximas que viveram dele, né? Então não tem como separar as duas coisas. E Jesus ensinava o que dele estava nas Escrituras. Então o foco de Jesus era, ao ler o texto bíblico, ensinar o que dele estava no texto. Ou seja, ao você ensinar a Bíblia, você não deve usar a Bíblia para ficar falando sobre ciência, sobre, sei lá, sobre, sabe, essas coisas periféricas no texto bíblico. Você deve usar para mostrar o Evangelho. Esse é o objetivo do texto, para mostrar Jesus, né? E esse é o nosso objetivo aqui agora, né? Então a gente quer falar um pouquinho de Gênesis 1 ao 3. O que há de Jesus nesse texto? O que há de Evangelho nesse texto? O que o texto ensina para nós, né? Bom, então o texto começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é revolucionário. Por quê? Bom, na mentalidade, independente aí da datação que se faz de Gênesis, né? Mas ao longo da história humana, né, a gente vai tendo ideias e filosofias acerca de Deus, né? E ideias para tentar responder à origem do mal, o sentido da vida, quem é Deus, né? Só que o que acontece? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: essas coisas são demasiadamente grandes para nós compreendermos. Então o homem vai ficar filosofando e cada um filosofa do seu jeito e cada um chega a uma conclusão diferente. Então, Deus é tão grande que, a não ser que ele se revele, nós não temos informação sobre ele, né? A gente não tem capacidade, a gente é uma formiguinha tentando compreender o universo. Você acha que uma formiga vai entender você, um ser humano? É igual a gente é uma formiguinha diante de Deus, a gente não vai conseguir compreender Deus. Então a gente precisa que Deus se revele. E aí a gente tem a teologia da revelação, a importância de uma revelação, né? Se Deus não se revela, a gente não sabe quem ele é, porque ele é muito grande, né? Tudo aquilo que a gente vai ficar pensando sobre Deus é coisa humana, né? Então, Paulo vai dizer da importância da escritura e da revelação, né? Então, Deus se revela por meio da natureza, por meio da consciência, por meio da escritura e por meio de Jesus Cristo, que é a maior revelação que existe sobre Deus. E Jesus Cristo nos aponta para as escrituras como uma revelação fidedigna, né? E a revelação, as escrituras vão quebrar algumas mentalidades acerca da nossa existência, acerca do mal, acerca de Deus. E é isso que Gênesis faz já no verso 1, tá? Então, se nós formos pegar, por exemplo, a explicação, né, grega sobre a origem do mal, por exemplo, né? Por que o mal existe? Eles vão dizer assim, bom, se Deus é perfeito, mas o mundo é imperfeito, logo tem alguma coisa errada, né? Como que o mundo é imperfeito se Deus é perfeito? Então eles vão dividir o mundo em duas dimensões, uma dimensão física, uma dimensão espiritual, do mundo das ideias, mundo imaterial, da consciência. Eles vão dizer que o mundo físico é imperfeito porque foi criado por um Deus imperfeito, que é o tal do demiurgo, né? Já o mundo das ideias, esse sim foi criado por um Deus perfeito, né? Imortal, por isso que eles vão dizer que a consciência é imortal, porque tem a ver com o mundo das ideias, o mundo imaterial e etc, né? Então eles vão ter uma visão dualista do mundo. Dois deuses criaram. Um Deus perfeito criou a consciência, um Deus mais ou menos criou a matéria. Então por isso que a matéria é ruim, né? Então, na verdade, ela aprisiona a alma e a morte é uma libertação da alma, né? Então esse é o dualismo grego. E vão beber em fontes lá do Egito e uma série de coisas, tá? Então essa mentalidade, embora seja organizada pelos filósofos gregos, ela é extraída de culturas muito mais antigas, tá? Bom, então o texto bíblico é muito interessante porque ele começa: no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E aí o texto bíblico vai dizer que esse Deus que é perfeito, que criou a consciência, ele criou a matéria boa. Olha só. Então ele diz, por exemplo,
Deus cria a matéria e fala, é muito bom, né? Aí quando cria o ser humano, o texto bíblico diz que o ser humano era bom, era inocente, era imortal. Opa, então aqui a gente tem um choque de cosmovisões. Na cosmovisão grega, a matéria foi criada originalmente ruim e por isso mortal. Porque foi criado por um Deus mais ou menos. Aqui não, aqui é o contrário. O Deus que criou a consciência, que é o Deus perfeito, né? Ele cria a matéria boa, imortal. Então é o mesmo Deus que cria a matéria e a consciência. Não são deuses diferentes, não são duas dimensões. É uma dimensão só. É o mesmo Deus, né? E a matéria foi criada boa, a matéria não é ruim. Olha só. É totalmente diferente, né, da visão grega. Mas então por que existe o mal? Aí o texto vai explicar para nós no capítulo 3. Ora, se Deus é perfeito, é a fonte de amor, de luz e de vida, ora, na realidade divina não existe morte porque Deus é vida, não existe trevas porque Deus é luz, não existe egoísmo porque Deus é amor. Então por que a gente tem essas coisas? Porque nós estamos desconectados da realidade divina. Nós estamos desconectados da vida, estamos desconectados do amor, estamos desconectados da luz. É por isso que temos egoísmo, morte e trevas. Marta bem sabia disso quando disse para Jesus, Senhor, porque se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Ela sabe que na presença de Deus não existe morte. Por isso que lá em Apocalipse 21 fala que Deus, ao habitar com os homens, a morte já não mais existe. A morte não faz parte da realidade divina, né? Então, o mal vai ser explicado não como algo que foi criado originalmente assim, mas como algo que se tornou assim por causa de desconexão com Deus. Então, originalmente, Deus não faz nada desequilibrado, nada caótico, nada ruim. E o mal aqui, o texto bíblico vai quebrar aquela ideia do mal como algo necessário, como algo que sempre existiu. Não, o mal vai ser tratado aqui como desequilíbrio. Então, já viu aquele yin yang, né? O bem com um pouquinho de mal e o mal com um pouquinho de bem. Esse é o equilíbrio, né? Na teologia bíblica, não. Na verdade, o mal é desequilíbrio. O bem é o equilíbrio, né? Então, o mal é resultado do desequilíbrio. No momento que a gente se separa de Deus, as coisas passam a não funcionar como foram projetadas. E aí surge o mal. Tipo um computador. O criador lá do computador fez tudo certinho. Se uma peça dá pane, o computador começa a travar, né? Então, Deus criou um computador perfeito, só que entrou um vírus que separou a gente da fonte, da tomada, e passou a queimar o computador, né? E a gente está nesse estado hoje, né? Então, o texto bíblico vai tratar o mal dessa seguinte forma e vai falar sobre a redenção futura também. Então, é muito interessante, né? Essa quebra de mentalidade, essa mudança de pensamento, você entender que você não é mal. E é muito interessante que o mal nas escrituras não é algo só do corpo, é algo da consciência. O pecado, né, afeta o corpo e a alma. Então, você vai ver Jesus falando que do coração humano procede tudo que é mal. Paulo vai dizer que o mal habita nele. A Bíblia vai dizer que o coração humano é corrupto, que a mente é pervertida. Então, não somente o mundo material foi corrompido pelo mal, mas o mundo imaterial também. Então, não vai ter essa divisão que os gregos faziam entre, não, o mundo imaterial é perfeito, é o mundo das ideias, né? É o mundo imortal. Não, não. Na Bíblia, o mal afetou, inclusive, o mundo das ideias, né? Não somente o mundo material. Então, por isso, a mentalidade bíblica ela não vai trabalhar com dualismo, ela vai trabalhar com, a gente pode dizer, uma visão holística, né? Então, Deus é o criador do corpo e da consciência. O corpo e a consciência vão ser afetados, né? E o salário do pecado é a morte. Então, a gente vai ver a morte do corpo e da consciência, tá? Bom, isso também é um debate para um outro momento, tá? Mas só para entender, né, essa visão. Então, se Deus cria ambas coisas imortais e boas, que é o corpo e a consciência, e ambas se afetam pelo pecado, o salário do pecado é a morte do ser humano de forma completa. Então, quando Jesus vem para salvar, ele não vem só para salvar o corpo ou só a consciência. Ele vem para salvar o todo, porque o todo foi afetado, né? O pecado afetou corpo e alma, né? E trouxe morte, deteriorização aos dois. Então, quando Cristo vem, ele vem para salvar os dois, né? Então, por isso que é tão importante a doutrina da ressurreição dentro do texto bíblico. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, você pode ler,
que se não existe ressurreição, estamos perdidos, não existe mais nada. Vamos pecar à vontade que não vai dar em nada. A vida não tem sentido. Então Paulo não via como os gregos, né, uma consciência que pode existir fora da matéria, né? Então o corpo não existe, mas a consciência está em algum lugar, então tá tudo bem. Não. Ora, se não há redenção do corpo, então não há redenção da consciência, né? E a Bíblia vai falar da salvação do corpo e do espírito. Então quer dizer, ambos precisam de salvação, né? Ambos foram afetados pelo mal. A salvação de Cristo é uma salvação completa, não uma salvação de parte. Ah, não, a tua alma é imortal. Teu corpo não. Então Jesus só veio salvar o corpo, porque a alma já está salva. Não. Né? É o todo, né? Então, mas isso é um assunto para outro momento, mas só para a gente entender aqui que isso vai... aqui a ideia do Gênesis, da Bíblia, vai bater de frente com essa ideia de separar o ser humano em duas partes, né? Vai tratar, né, tudo como uma coisa só, uma realidade única que foi o mesmo Deus que criou e o mesmo Deus que redime, né? Bom, então quantas coisas a gente aprende, né? Quantos enganos a gente imagine achar que o meu corpo é bom, mas não é bom, mas minha consciência é perfeita. Não, a tua consciência não é perfeita não, tá? Ela foi afetada junto com o mal. E a redenção é só uma redenção de algo imaterial, meu. Não, a redenção é completa, né? O Deus que criou as coisas completas vai redimir as coisas de forma completa. Extraordinário, né? Bom, aí a gente lê no texto uma coisa muito interessante. Disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui você vai ver a palavra de Deus criando todas as coisas no princípio. Quando você vai para João capítulo 1, diz que no princípio estava o verbo, né? A palavra de Deus. E essa palavra divina, que é o verbo, é Jesus Cristo. Então, lá em João capítulo 1, nós temos a revelação de que Jesus Cristo é a palavra divina. Então, quer dizer, Jesus Cristo, ele faz parte da criação, né? Então, isso é muito importante, né? A gente levar em consideração. Lá em João, a gente percebe que essa palavra que criou foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele faz parte da divindade, né? Através dele as coisas são criadas, por isso que ele diz, eu sou a vida, eu sou a luz, né? Ou seja, procede dele. Ele tem luz e vida não emprestada, que nem a gente. A gente tem uma vida emprestada de Deus, mas Jesus tem em si mesmo. Ele pode compartilhar, por isso que ele pode ressuscitar mortos. Por isso que ele fala que ele é a vida, é a ressurreição. Ele não diz assim, Deus ele diz, eu sou. Né? Então, porque Deus está na divindade, Jesus está na divindade, né? Ele faz parte dessa realidade. E aqui a gente vê a criação da luz no primeiro dia, né? E aí diz que houve tarde e manhã, né? Ou seja, noite e dia. Se nós formos pensar na rotação da Terra, né? Foi um dia de 24 horas, beleza e tal. Só que é muito interessante que não existiu o Sol, né? Então o Sol é criado somente no quarto dia, quer dizer... Aí como é que você explica, né? E é isso que a gente conversou. Bom, você vê como a gente não pode usar a Bíblia com objetivo de provar coisas científicas, porque não é esse o objetivo dela, né? Então, o que o texto está querendo dizer? Quando ele diz que o Sol a luz existia antes do Sol. Bom, no mundo antigo, a principal divindade a ser adorada era o Deus Sol. Afinal, né, gente? O Sol não dá luz pra gente, não ajuda na plantação, nos dá vida. Então vamos adorar o Sol, né? Só que o texto bíblico vai mostrar para nós que as coisas que foram criadas não são deuses. Então o Sol não é um deus, a Lua não é um deus, as estrelas... Não devemos confiar nessas coisas. Hoje em dia tem gente que até hoje, né, lê o horóscopo, confia nos astros, né, para direcionar sua vida, né? O texto bíblico vai dizer, não, gente. Os astros não foram criados para esse objetivo, né? Então, quando ele diz, ora, para um povo que adorava o Sol, porque o Sol dá luz, o texto dizer que a luz foi criada antes do Sol é chocante, porque, então quer dizer que eu tenho luz por causa de Deus, não por causa do Sol. Exatamente. Então você não deve adorar o Sol, você deve adorar a Deus, o Criador do Sol. E aí, quando a gente lê no verso 14 e 15, qual que é o objetivo do Sol, da Lua e das estrelas? Eles nem são chamados pelo nome, porque o Sol é um nome divino, né, assim, para aqueles povos.
eles vão chamar de luzeiros, ou seja, eles têm apenas a função de dar as estações, os dias e os anos. Então o texto vai mostrar, gente, não devemos adorar a criação, né? Mas existe algo além da matéria, que está por detrás da matéria, que as criou, né? E é esse que criou que você deve adorar. Né? As coisas criadas, elas têm funções, então quer dizer, o sol nos beneficia, é verdade, né? Então ele nos serve, não nós que devemos o servir, né? O sol não tem alma, não tem coração, não tem mente, não tem consciência, né? Ele não deve ser adorado, né? Ele tem uma função. Então é um texto que ele bate de frente com a idolatria dos povos, né? Então, como Romanos 1 fala, né? Paulo vai dizer ali, a partir do verso acho que 18 até o 22, mais ou menos, que ser humano, ao invés de adorar o Criador das coisas, passou a adorar a criação. Confiar nas coisas materiais, quando nós deveríamos confiar naquilo que não se vê, né? Naquilo que está além da matéria, que é o Deus eterno. Bom, e aí a gente vai ter também uma série de outras coisas em Gênesis, por exemplo, né? No mundo antigo, se você tinha uma planta que curava, né? Ora, se atribuía um poder mágico, né? Então, quando a gente observa que é Deus quem criou a planta, que Deus quem criou os animais eram adorados, também se vê lá, né? Os próprios israelitas lá, né? Com o bezerro de ouro. Então, os animais também, né? Criavam divindades com formas de animais e tal. E aí o texto vai mostrar que, gente, as plantas, os animais, o sol, todas essas coisas foram criadas por Deus, mas não com o objetivo de adorarmos elas, né? Elas foram criadas para outros objetivos, né? E se há algo de bom nas plantas, no sol, isso se deve a Deus ter colocado isso de bom, né? Então, você não deve confiar nessas coisas, você deve confiar em Deus, né? E agradecer a Deus por ter colocado esse princípio ativo na planta que te cura. Então, louve a Deus, não a planta, né? Entende? E tudo mais, né? E aí ele vai dizer que o homem deveria dominar sobre os animais e sobre toda a criação. Então, aqui é algo muito interessante. No versículo anterior, aqui se você for ler no verso 26 e 27, né? Ele fala que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Bom, no mundo de idolatria, onde as pessoas confiavam nas coisas criadas, o ser humano também criava deuses à sua imagem e semelhança, né? Então, deuses que tinham inveja, deuses que tinham ciúmes, deuses que tinham eram promíscuos sexualmente, deuses com características mundanas, inclusive, né? Com características pecaminosas. E o texto vai dizer, não. Deus não é como nós, no sentido de ter características más, né? Mas não, é nós quem fomos criados à imagem de Deus. E a imagem desse Deus é um Deus perfeito, sem pecado. Então, a gente vai encontrar em Gênesis 2, verso 25, dizendo do estado de inocência humana, antes da queda. Então, a imagem que Deus nos criou é uma imagem inocente, de pureza e amor. E nós é quem fomos criados à sua imagem. Então nós não devemos criar deuses à nossa imagem. Porque nós é que fomos criados à imagem de um Deus bom, né? Nós somos maus não porque Deus é mau e criou a nossa imagem. Criou a sua imagem má, né? Mas porque nos desconectamos dele, tá? Então você veja que revolucionário. Por uma cultura que adorava o sol, confiava nas coisas que foram criadas, criavam deuses à sua imagem e semelhança. Né? Então, por que é tão importante? Por que Gênesis ele vai destruir a mentalidade errada, equivocada e primitiva sobre Deus? Porque a visão que você tem sobre Deus vai influenciar o sentido da sua vida. A visão que você tem sobre Deus, por exemplo, as pessoas... vamos pegar aqui, né? Como que o mundo antigo se relacionava com Deus. Então, por exemplo, eu queria que minha plantação fosse muito próspera, né? Então eu ia até a deusa da fertilidade, participava de um ritual de orgia sexual, e a sexualidade vai ter a ver com fertilidade, eles vão acreditar que isso vai fertilizar o solo e tal, né? A deusa vai se agradar e vai fertilizar o solo.
Então eu passo a confiar numa deusa criada por um ser humano, passo por um ritual de orgia sexual, uma relação de troca. Eu chego até esse Deus para trocar. Eu dou algo para esse Deus dá algo em troca para mim, uma relação de troca. Tá? E isso vai ser desconstruído em Gênesis. A nossa relação com Deus não é uma relação de troca. Ou seja, eu vou lá, uma barganha, né? Eu faço algo para Deus me dar algo em troca. Né? Então, a gente vai observar isso posteriormente. Que a visão equivocada sobre Deus vai gerar ideias equivocadas no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o próximo, na minha própria vida. Né? Eu posso, tendo uma visão equivocada sobre Deus, eu posso ser supersticioso. Eu posso acreditar que coisas, números, aquilo que eu faço vai me dar sorte. Eu passo a confiar nessas coisas. Né? Eu passo a ir a Deus com uma relação de troca. Eu faço algo, Deus me dá algo em troca e tal, né? Então a visão errada que eu tenho sobre Deus vai me trazer um estilo de vida errado, um relacionamento errado, uma vida errada. Então por isso que para Deus é tão importante nós termos uma visão correta sobre quem Ele é. Ele não é um Deus de barganha e de troca. Né? Ele não é um Deus supersticioso, digamos assim, né? Eu vou até Ele com outros objetivos, né? E aqui ele fala para que o ser humano dominasse a criação. Então você tem em Gênesis uma relação de responsabilidade. Domínio significa cuidado e responsabilidade. Né? E dominar significa reinar também. Né? Então, quando a gente fala que Deus reina, ou seja, Deus está dominando tudo, Deus está cuidando de tudo, Deus é responsável por tudo. Da mesma forma, o ser humano deveria cuidar. Então, nós devemos cuidar das coisas criadas. Né? Isso traz um sentido de responsabilidade. É muito interessante quando Deus pede para Adão dar nome aos animais. O que isso significa? Né? Será que Deus não tinha nada que fazer? Adão, dá nome aí para as coisas. Na verdade, não. Na verdade, você dá nome àquilo que te pertence. Né? Quando Deus mudava o nome de alguém na Bíblia, significa que aquela pessoa pertencia a Deus agora. Né? E ele mudava seu caráter, sua personalidade. Então Adão, ao dar nome, Deus estava dizendo, isso é seu. Então a criação, o texto está dizendo, é presente de Deus para nós. Nós temos responsabilidade, devemos cuidar da criação. É nossa casa, né? Ou seja, é a casa de todos e todos devemos cuidar. Né? Então muito interessante. Aí a gente observa aqui, né, Gênesis 1, verso 29 e 30, que não existia morte, então todas as coisas, frutos, eram destinadas à alimentação. Então, podemos dizer aqui que no mundo onde não há morte, a alimentação é vegetariana, né? Obviamente. Então, aqui mostra mais uma vez, né, o objetivo de Deus ter criado, enfim, os inúmeros alimentos aí que a natureza produz, né? Então, num mundo sem morte, não há necessidade de churrasquinho, né? Não existe morte, né? Nem no mundo dos animais e nem no mundo dos seres humanos, tá? Bom, e aí a gente tem no capítulo 2, Deus terminando e descansando no 7º dia, né? E aí ele santifica, descansa e abençoa, né? Então, o homem ele vai ser criado no 6º dia, no relato bíblico. O número 6 ele vai ter um significado de homem, né? No Apocalipse vai ter o número lá 666, que é número de homem, diz o texto, né? O número 6 vai representar muito bem, né, o ser humano. Porém, o ser humano só estaria completo na presença de Deus, na plenitude, no descanso com Deus. Então, o número 7 vai representar o homem com Deus. Por isso que no Apocalipse vai ter tanto esse número 7. 7 trombetas, 7 não sei o que, 7 não sei o que. Em contraposição ao número 6. Né? O número 6 vai representar o homem que não descansa em Deus. O homem que tenta se salvar com suas próprias obras. E o número 7 vai representar o homem que descansa em Deus. Em Hebreus 4 vai dizer, né? Aquele que confia em Deus, ele descansa, né? Descansou das suas obras. Ele não tenta se salvar com suas próprias forças. E isso é uma quebra da mentalidade também sobre salvação pelas obras, né? A justiça vista em outras culturas é vista como uma justiça
vamos colocar aí, meritória, não sei se daria para dizer, mas é o seguinte, por exemplo, por que uma pessoa reencarnaria, né? Porque, ora, ela precisa compensar aquilo que ela fez de uma forma na sua vida. Então ela vai nascer, sei lá, sem braço, com alguma deficiência para compensar, né? É mais ou menos, não é bem isso, mas é mais ou menos assim, tipo, pagando os pecados, sabe? Então a pessoa acaba compensando aquilo, ela acaba evoluindo, né? Então a pessoa, ela é redimida através de suas obras, daquilo que ela faz, né? Isso, de certa forma, compensa aquilo que ela fez de errado, né? Só que isso é muito complicado, né? Jesus vai dizer que na verdade, não é Jesus, é um outro texto bíblico, né? Que vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então, Jesus ele vai dizer que ele vai redimir o homem, né? Ele vai morrer para salvar o homem, né? Então, quer dizer, a única forma de pagar o que você fez de errado, não existe pagamento, a dívida é a morte, né? Então, não tem como você pagar essa dívida, não tem como você fazer algo de bom. Jesus fala, o que você faz de bom, ele é obrigação, né? Ele não pode pagar o que você fez de errado. Igual você recebeu uma multa, né? Furou o sinal vermelho, você andar corretamente não paga essa multa. Andar corretamente é obrigação. Então, o que eu faço de bom não compensa aquilo que eu faço de ruim, né? Então, por isso que o salário da morte é o pecado. E a gente vai perceber na teologia bíblica que o mal está tão arraigado dentro de nós que mesmo nossas boas ações não são perfeitas. Então, isso significa que tentar salvação por esse caminho é um caminho impossível perante a Bíblia. Não existe ninguém que poderia dizer que chegou ao nível de perfeição, né, para Deus o aceitar. Então, buscar a Deus por esse sentido, imagine, é você não ter paz porque você nunca é bom o suficiente, né? Você nunca tem paz porque você precisa reencarnar milhões de vezes para poder, quem sabe, um dia ser perfeito e ser aceito por Deus, né? Porque Deus é santo, então você tem que ser perfeito para estar na presença dele, né? Então, a teologia bíblica vai trabalhar de uma outra forma, né? A redenção não se dá por mérito humano, por coisas que eu faço, né? Ou tipo assim, as coisas de mal no mundo não acontecem porque eu fiz algo de errado e agora eu vou pagar, né? Então, por exemplo, não que o karma, vamos dizer assim, a lei da ação e reação não exista na Bíblia. O texto bíblico fala aquilo que o homem planta, ele vai colher, né? Existe uma consequência, mas isso não é resposta para tudo. Então, certa vez, havia um menino que nasceu com um certo problema, e os discípulos perguntaram para Jesus por que ele nasceu assim, por causa de um pecado dele ou dos seus pais? Ou seja, eles estavam acreditando, bom, tá pagando o mal, né? Ou seja, fez algo de errado no passado, agora é uma consequência, né? Jesus fala, não é por isso. É por outro objetivo, para a glória de Deus. Né? Daí Jesus curou e tal. Então, Jesus está mostrando que o mal que existe, a resposta não é simplesmente o mal existe porque alguém fez algo de mal, então é uma consequência. Então, isso traria sérias... Se o karma fosse a resposta para tudo, isso traria sérias consequências. Por exemplo, Hitler, né? O que ele matou lá de negros, homossexuais, judeus, né? Então, quer dizer, aquelas pessoas estavam recebendo o que elas mereciam, né? Ou seja, era uma reação do que elas tinham feito no passado. Então, de fato, foi bom que elas morreram no Holocausto, porque isso compensou uma ação errada que elas fizeram no passado, percebe? A ação e reação é nesse sentido. Então, na verdade, Hitler foi um instrumento da justiça divina, né? E não alguém mau. Você percebe como começa a complicar as coisas? Fica mais complicado, por exemplo, você ler a história de Jó, né? Jó perdeu toda a família, perdeu a casa, tudo de mal estava acontecendo. Os amigos dele acusavam ele de ter feito algo de errado. Eles tinham essa visão de karma, né? Inclusive tem um vídeo que você pode assistir aqui no canal que fala sobre o karma e a graça, a diferença, né? Então, os amigos dele acusaram, não, se você está sofrendo mal, porque você fez algo de mal, né? E aí Deus depois vai dar um porrete nesses amigos e falar, olha, vocês estão errados, né? Vocês não sabem o que vocês estão falando. As coisas do mundo são muito maiores do que a lógica humana, limitada, né? E Deus viu aquela lógica como algo perverso. Deus falou, Jó não fez nada de errado. O mal que aconteceu dele não tem nada a ver com o que ele fez. Então você vê que esse negócio da ação e reação, né?
não explica tudo, né? E o texto bíblico vai mostrar que não. A forma de nós redimirmos não é com punições, não é com recebendo mal, né, ou fazendo o bem para... Não é essa forma de redenção. Não há nada que a gente possa fazer para sermos aceitos perante Deus, porque nós somos imperfeitos. Então, como que o ser humano é aceito? Por obra divina, né? E nós vamos ver depois no capítulo 3 como que é essa obra divina. Então, o homem só descansa, só é aceito por Deus em Deus, não por suas obras, não pelo que ele faz, deixa de fazer, por punições, nada, né? Mas é Deus que torna o homem aceitável por meio da sua graça. E nós vamos ver isso no capítulo 3, tá bom? Então aqui a gente vai ver a questão do sábado, muito importante. O sábado ele vai ter essa dimensão de demonstrar ao homem que Deus o criou, lembrar ao homem que Deus o criou, dar a identidade ao ser humano. Saber que um Deus bom o criou. Isso dá a identidade, dá a visão, né, para o sentido da vida humana. Se o ser humano não sabe de onde ele veio, ele não sabe quem ele é. Então, ao saber de onde ele veio, que Deus é bom e criou um mundo perfeito, ele sabe quem ele é, o que está fazendo aqui e a sua redenção. De quem é a sua redenção. Então, o sábado vai ter um papel bem importante, é por isso que ele vai ser colocado lá nos 10 mandamentos em Êxodo 20, né? E Jesus aí, lá em Mateus 12, é muito interessante, Jesus, né, ele, ao curar no sábado, ele mostrava, né, ora, se o sábado mostra um mundo perfeito não tem doença, né, então Jesus, ao curar, levava um pouquinho desse mundo perfeito, e o sábado acaba sendo a única coisa que sobrou desse mundo perfeito, porque tudo se perdeu, a imortalidade se perdeu, o jardim se perdeu, o que sobrou foi o casamento e o sábado. Então, o casamento e o sábado, ele é um pedacinho do jardim do Éden, né? Muito bem, aí a gente vê aqui a formação do homem, a gente vê que Deus cria tanto a matéria quanto a consciência, né? Vamos dizer assim. E aí o homem se torna uma alma, né? Então a alma na Bíblia vai ser algo que nós somos uma alma, né? Então a alma humana, ela é o conjunto do corpo mais o fôlego de vida, né? Então, diferente dos gregos, né? Que a alma é a parte material e o corpo é a parte material, né? Aqui, na verdade, em Gênesis vai mostrar que a alma é tanto o corpo quanto a consciência. Então é aquela ideia, né, que Deus... Não existem dois deuses, um que criou o mundo mal e um que criou a consciência boa, mas o mesmo Deus cria tudo de forma perfeita. Bom, aí nós vemos aqui a imortalidade humana condicionada à conexão com Deus, porque ao desobedecer a Deus, ao se afastar de Deus, eles iriam morrer. E Deus fala isso para eles, né? Olha, se vocês se afastarem, vocês vão morrer, né? A gente vê a criação da mulher aqui no mundo, né? Onde a mulher não era nem contada como cidadã, né? Então, pelo menos posteriormente ali, né, em Roma, né, nem contavam mulheres como... Os gregos acreditavam que nem existia amor entre homem e mulher. O amor era entre homem e homem, né? Ou seja, a mulher era colocada como um nível inferior, né? Os próprios patriarcas, né, da Bíblia, eles tinham muitas mulheres, né? É engraçado que é difícil você encontrar uma mulher que tem vários homens, né? Não que não exista, mas é mais fácil de nós encontrarmos aí culturas onde homens tenham muitas mulheres, né? Então, quando o texto fala, né, de que a mulher foi tirada da costela, né? Interessante porque não foi tirada das partes inferiores, né? Nem das superiores, mas do meio, né? E aí Adão, ele fala, né? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então aqui a gente tem o princípio de igualdade, né? Então esse princípio mostra que homem e mulher têm o mesmo valor. Numa cultura onde mulher não tinha o mesmo valor que o homem, e até hoje talvez, né? Você vê que Gênesis é um livro revolucionário. Até os dias de hoje, né? Colocando a mulher como o mesmo valor que o homem, né? Homem e mulher foram formados à imagem de Deus. Então, tem funções diferentes, mesmo valor, né? Então, quando, por exemplo, fala da submissão da mulher ao marido na Bíblia, as pessoas confundem muito, né? Submissão, tem algumas pessoas até que explicam, né? Sob a missão, né? A palavra original significa estar apoiando, estar junto, né? Por isso que vai falar auxiliador. E geralmente auxiliador é alguém que
é melhor que você em algo e está ali para te ajudar. Então, quer dizer, auxiliador coloca a pessoa numa posição superior, não inferior. Ou seja, o auxiliador é aquele que te ajuda em algo que você não é capaz de fazer. Né? Então, se a mulher é auxiliadora, ela ajuda o homem a fazer coisas que ele não consegue. Então, por mais que a Bíblia vá colocar a função do homem em uma posição de liderança, até porque, se for pegar no mundo antigo, né? Quem ia pra guerra, quem fazia, né, todas essas coisas, tal, era o homem, né? Então, você também vê essa questão da proteção da mulher. Quem vai pra guerra para ser morto é o homem, né? E a mulher deve ser protegida. Então, aqui em Gênesis, você vai ver essa questão da proteção, né? Então, a Bíblia vai demonstrar funções diferentes para o homem e a mulher, mas o mesmo valor, igualdade, né? Então, isso é revolucionário. E aí, no verso 24, em Gênesis 2, quando fala, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, é muito interessante, porque ele fala primeiro que o homem deve deixar pai e mãe. O que significa deixar? Significa você ter autonomia, você se bancar, você não depender dos seus pais. Então, se você não depende dos seus pais, agora sim você pode se unir à sua mulher. Hoje em dia é o contrário, né? As pessoas primeiro se unem. Não, na verdade é o contrário. Primeiro fazem o sexo, depois se unem, depois se tornam independentes, né? Aqui o processo é o inverso. Primeiro a pessoa se torna independente para depois casar, né? E só depois do casamento ter uma relação sexual. E algumas pessoas pensam, mas isso é tão retrógrado. Nossa, fazer sexo só depois do casamento. Mas você veja só. Isso daqui justamente demonstra o valor da mulher diante de Deus. Então, por que o sexo deveria ser feito só depois do casamento? Você imagina, antigamente, né, tinha que pagar o dote, né? Algumas pessoas pensam, a pessoa está comprando a esposa. Na verdade, o dote era uma demonstração para a família da moça de que o homem podia bancar uma família. Então o dote ele provava para os pais, olha aqui, ó, eu consigo bancar. E caso ele não tivesse o dinheiro, ele podia trabalhar, se esforçar e trabalhar. Ou seja, para casar você tinha que ter um mérito, você tinha que ter um esforço para você casar e ter uma relação sexual, né? Então, isso prevenia uma série de problemas que nós temos hoje em dia. Então, quer dizer, a pessoa se esforçava, você vê o caso de Jacó, né? Ficou lá 14 anos para casar. Então, o que acontecia, né? 14 anos, imagina, né? Se bem que ele foi enganado, né? Mas, assim, isso dava tempo para as pessoas pensarem se realmente, né? As pessoas não casavam de forma impulsiva, né? Dava tempo da pessoa pensar, né? Você vê que os casamentos impulsivos na Bíblia sempre deram errados, né? Assim, você tem o caso do Sansão, né? De Sansão, de Salomão e tal. Ficavam com muitas mulheres, faziam o que queriam e só se davam mal, né? Então, o casamento planejado, né? É muito melhor, né? A pessoa se conhece, dá tempo de refletir se é realmente aquele marido, aquela esposa, né? Se eles realmente têm uma identidade, uma conexão para poder se casar, né? Então, a partir da independência do homem, se a mulher ele se unia, ou seja, ele se comprometia, tá? Porque, mas eu moro junto, mas eu não preciso casar. É a mesma coisa. Na verdade, não, porque fica muito mais fácil de pular fora, né? Agora, quando você se compromete com algo, eu conheço um monte de gente que falou isso e pulou fora de vários relacionamentos, né? Porque fica mais fácil de pular fora. Então, quando você casa, você está se comprometendo. Você está dizendo, eu realmente, né, vou me comprometer com essa pessoa. Então, quer dizer, somente depois dessa situação estável, a mulher tendo um homem, né, em quem a família dela confia, um homem que a ama de verdade, que está se esforçando para casar com ela, né? Você vê Adão aqui, quando Deus dá Eva para ele, né, diz que ele sentiu falta, Deus deixou ele sozinho, ele sentiu falta, ou seja, para dar valor, né? Então, ao homem dar valor, se dedicar para sua esposa, né? Ver se realmente conecta, ter tempo, né? Se tornar independente, assumi-la. Aí, quando ela tiver uma relação sexual, você veja só, ela vai estar dentro
de uma situação estável emocionalmente e financeiramente. Então, se ela tiver um bebê, ela vai estar amparada, né? Agora, pensa nas situações modernas que nós temos hoje, né? As pessoas primeiro têm a relação sexual, depois se comprometem, se comprometerem, né? E depois vão ser independentes. Então, pessoas que se unem sexualmente morando com os pais, né? E daí o que acontece, né? Você tem aí casos enormes, né? De homens que abandonam essas mulheres, né? Ou seja, tiveram relação, a mulher fica totalmente desamparada, às vezes ela tem que passar por situações constrangedoras, como um aborto, né? Então, que traz malefícios psicológicos para a mulher, ou seja, ela fica totalmente desamparada, você tem... ou tipo, ela vai criar a criança sozinha, sem o marido, então, causando problemas emocionais, né? Então, assim, a gente vê que a estrutura hoje, eu até conversei com uma pessoa que defendia essa questão do sexo livre e tal, e nós devemos defender, óbvio que as pessoas têm que ter liberdade para fazer o que elas quiserem, a gente não pode obrigar com que as pessoas sigam esse princípio bíblico que nós, né, seguimos, a gente não pode obrigar as pessoas, né, mas agora, promover o sexo livre já é uma outra coisa. Por quê? Porque o sexo livre, ele justamente ele não protege a mulher. Ele não dá liberdade para a mulher. Pelo contrário, ele causa mais problemas, né? Então a gente vê que o texto bíblico não é nem um pouco retrógrado. Pelo contrário, né? Se talvez muitos feministas hoje, né? Pessoas desse movimento, né? Pensassem, né? De que a proteção da mulher está quando existe um compromisso de verdade, ou seja, que promover que ela transe com quem quiser, isso não está protegendo veja, ela tem que ter essa liberdade, isso é uma coisa. Agora, promover que ela faça isso é outra coisa, né? Por que não se promove um relacionamento sério, né? Que os homens se comprometam com as mulheres, que antes, né, de terem um relacionamento, né, que eles possam assumir, serem independentes, assumir, proteger, cuidar, né, para caso ela esteja numa situação de gravidez, ela possa ser amparada, né, e não esses babacas, né, que vão lá e abandonam, deixam a mulher lá, ela tem que passar por situações complicadas, né, então, para proteger a mulher, então, nesse sentido, né, a Bíblia cumpre muito melhor o papel de proteção da mulher do que os movimentos modernos hoje, ao meu ver, né? Justamente porque aqui, né, você tem o princípio de compromisso, né? Eu até estava assistindo esses dias Um Maluco no Pedaço, né, aquela série de comédia, e aí o tio Phil, né, falou pro Will que o Will pegava geral, todas as menininhas, né? E ele falou pro Will, olha, sexo exige compromisso, intimidade exige compromisso. Você quer ser íntimo com alguém? Isso exige compromisso, né? Então, por quebrar esse princípio, nós sofremos a consequência hoje. Doenças sexualmente transmissíveis ao monte, explosão disso no mundo. Problemas psicológicos, porque a pessoa que transa com várias pessoas, ela não se fixa em uma pessoa só, né? Então, ela não se une emocionalmente com ninguém, né? Ou daí a pessoa que se relaciona com uma pessoa assim, daí quebra a relação, o psicológico dela fica totalmente afetado, porque o sexo é uma união muito forte, né? Então a pessoa tem essa união muito forte, depois a pessoa vai embora. Então essa questão de sexo livre, ao meu ver, só tem causado mais confusão, mais doenças, mais distúrbios mentais, não protege a mulher coisa nenhuma, né? Então o princípio bíblico aqui eu acredito muito mais eficaz e muito mais moderno. Só que é claro que ele não é fácil de ser seguido, né? Então, por isso que certamente ele não é tão divulgado. Mas seria a solução para um monte de problemas que nós temos, né? Bom, aí no capítulo 3 nós temos o relato da queda. E é aqui onde o evangelho vai ficar ainda mais claro, né? Então até aqui nós vimos sobre o caráter de Deus, que Deus é bom, tudo que Deus cria é bom, a realidade de Deus é bom. O mal não é algo que nós devemos nos acostumar a algo natural. O mal não é algo bom, não é algo natural, é algo que nós devemos evitar, né?
Deus está acima da criação, então não devemos colocar nossa confiança nessas coisas. Deus cria a matéria, tanto quanto a consciência. Homem e mulher são iguais, a mulher deve ser protegida e cuidada. Então, assim, gente, é fantástico, gente. Tem muitas lições aqui, eu tô pegando algumas. No capítulo 3 aparece, né, a tentação aí da serpente tentando enganar a mulher, gerando uma separação da mulher. E a tentação principal foi dizer para a mulher que a mulher não dependia, o homem, né, o ser humano não dependia de Deus para ser imortal. Não, você não precisa estar conectado a Deus para ser imortal, você pode ser imortal sem Deus. Você não precisa de Deus para conhecer o bem e o mal, né? Não, você pode ter esse discernimento sem Deus. Então, aqui é uma tentação de tirar a dependência humana de Deus. A serpente está querendo desconectar o homem, né? E a mesma tentação que ocorre com Jesus lá no deserto da tentação em Mateus 4. Ali você vê Satanás tentando, de alguma forma, separar Jesus de Deus, para que Jesus haja de forma independente, né? E aqui é muito interessante porque ela coloca, né, que eles não morreriam se desconectassem de Deus, né? Então aqui a gente vê que não temos imortalidade em nós mesmos, né? A Bíblia fala, né, tu és pó, ao pó tornarás. Então o que dá imortalidade é você estar conectado com Deus. Você não tem vida em si mesmo, tá? A nossa vida vem de Deus, né? Então aqui o maior engano que existe até hoje é acharmos que existe imortalidade em nós mesmos, né? Que após o pecado nós continuamos imortais, né? Em algum sentido, seja corpo, alma, espírito, o que for, né? Então o texto aqui diz o contrário, né? Ele nos mostra que sem Deus nós não podemos ser imortais. E depois do pecado, o salário do pecado é morte, a gente perdeu a nossa imortalidade. Aí no verso 5, ele fala de conhecer o bem e o mal, né? Isso daí é muito interessante, por quê? Porque se a gente olha Deus como parâmetro, né? Deus, ele é o parâmetro do certo e errado, ele que dá a direção. Então nós vamos até ele, e ao irmos até ele, todos nós nos unimos, né? Então Deus é o centro e todos vão para o centro, né? Então todos se encontram nesse centro, Deus é o parâmetro. Agora, se Deus não é mais o parâmetro do bem e do mal, cada um se torna parâmetro. Então um vai dizer que isso é certo, outro vai dizer que aquilo é certo, cada um vai apontar para uma direção. Então isso afasta as pessoas, né? Isso nos desune. Então Deus centraliza, une, né? Ao quebrarmos essa ideia que Deus é o centro do que é certo e errado, a gente tem uma desunião. Cada um vai para um ponto, cada um vai para uma direção, né? E isso é algo que existe até hoje. Não siga o seu coração, você tem dentro de você algo, né? E tudo mais. Então, e a Bíblia vai dizer, o seu coração é corrupto, né? Do seu coração procede o mal. Então, não confie nele, confie em Deus, confie naquilo que está fora de você, né? Então, a serpente está querendo que eles confiassem em si mesmos, nos seus próprios corações, né? Então, essa ideia, embora ela tem uma mensagem até bonita, né? Da gente se encontrar interiormente, não é totalmente equivocada, mas é uma ideia que pode fazer com que você olhe para si mesmo, né? E Deus, ele tá falando, olhe para Deus, não olhe para você. Você não é o padrão, você não é referência, não é dentro de você que você vai achar, é dentro de Deus, né? Tá bom? E aí eles vão lá e cometem o pecado, a separação com Deus. E é muito interessante que essa separação com Deus imediatamente vai gerar uma série de consequências. Ao se separarem de Deus, eles não veem mais a Deus, só ouvem, eles passam a se esconder, se sentem nus, se sentem envergonhados. Ou seja, aquele estado de perfeição, de inocência se perde ao se separar de Deus. Agora eles vão morrer, né? Agora vão ter egoísmo, e a gente já percebe aqui, porque um vai acusando o outro, né? Quando aparece a cena onde Deus vai conversar com o homem fala, o Senhor que fez essa mulher corrupta, daí a mulher vai falar, o Senhor que fez essa serpente que me enganou. Então eles acusam Deus, né? E vira uma tragédia aqui, né? Na história. Então aqui a gente aprende que a consequência de se separar com Deus é perder vida, é perder luz, é perder amor, né? Então,
E aí, no mundo antigo, quando você ofendia um Deus, né, você deveria dar algo para se reconciliar com esse Deus, né? Então, você teria que fazer alguma coisa, uma relação de troca mesmo, para que você pudesse aí novamente se reconciliar com Deus, né? Com esse Deus e tal. Então, tinha os rituais, né? A gente já falou um pouquinho das orgias que faziam para Deus abençoar e tal. Então, era de se esperar que na história o ser humano, né, fosse até Deus, desse algo para se reconciliar, mas o ser humano só acusa Deus. Ele não faz nada de bom. E é Deus quem vem no verso 21, e aqui nós temos o Evangelho. É Deus quem vai até eles e veste eles de vestes de pele. Então o que acontece? Vestes de pele foi feito um sacrifício. Através desse sacrifício, eles foram vestidos, eles foram cobertos. A nudez vai representar o pecado aqui, tá? Não que a nudez seja pecado, mas ela vai representar a exposição, né? Eles estavam inocentes, nus e não se envergonhavam, porque eles eram puros. Agora eles vão ter do que se envergonhar, do seu pecado, né? E as vestes vão tornar eles novamente aceitos por Deus. Então Deus vai atrás do homem, né? No verso 9 diz, né? O Senhor os chamou onde estás. É Deus quem corre através do ser humano, como um pai que corre através do seu filho doente, né? Um filho que está viciado em drogas, está indo na rua, o pai vai lá correndo, por mais que o filho faça o que for, ele vai lá, tenta salvar. E aí, é Deus quem resolve. Então, é uma lógica totalmente diferente do paganismo. O paganismo é o homem que tem que ir até Deus. Aqui é Deus que desce ao homem e busca reconciliar. E o homem é salvo não porque ele faz algo de bom, ou porque Deus o pune e agora ele... Não, Deus vem e salva o homem, né? Torna novamente o homem aceito. Então, aqui nós encontramos a graça. E a gente vai ver que os sacrifícios no Antigo Testamento, eles vão remeter a essa ideia de que alguém morreu para que eu fosse aceito. Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, o pecado, a consequência é a morte. Para que eu não morra, alguém morreu no meu lugar. Então, é dessa forma que eu sou aceito. Então, não é assim, vou fazer algo para Deus me compensar. Tipo uma superstição, uma barganha, uma troca, né? Vou me punir aqui, vou me castigar, vou reencarnar e sei lá, vou nascer sem braço para pagar os pecados. Não, nada disso. É Deus quem te torna aceito por sua graça, né? E isso acontece por meio de um sacrifício. Alguém substitui você, porque você nunca vai ser bom o suficiente. Você pode reencarnar 1000 vezes, você nunca vai ser bom o suficiente, porque você está com o vírus do mal dentro de você. Então as tuas ações, como você está infectado, até as tuas ações boas não são boas o suficientes. Né? No teu amor tem egoísmo, na tua luz tem trevas, né? Na tua bondade tem maldade, né? Então assim, você não é 100% perfeito para estar diante da presença de Deus e ser aceito por Ele. Então, Ele é o próprio Deus quem vai ter que redimir você e pagar a sua dívida, né? Porque o contrato foi quebrado, o contrato com Deus foi quebrado. E a multa para o contrato é a morte, né? Nada menos que isso, né? Então Jesus vai dizer que atos bons, né, como a gente já conversou, eles não pagam pecados e tudo mais. Então, aqui a gente encontra a graça e o Evangelho, né? E aqui já vai ter no verso 15 também a esperança de um descendente da mulher que ia acabar com a serpente, né, e com tudo que ela causou. E aí a gente vai ter, vamos pegar esse trecho, né, em outros momentos, por exemplo, lá no Apocalipse 12, em alguns momentos vão dizer que esse descendente era o Messias, né, o Salvador do mundo. Então é muito interessante, aqui a gente tem o pecado como essa consequência de separar com Deus, né, esse ato. Então o pecado ele vai ter 3 dimensões principais, o ato em si, né, a pessoa vai lá e transgride, desobedece, se rebela, vai contra, quebra a aliança, é um ato consciente, é uma decisão, que vai gerar o quê? Vai ser a abertura para que o vírus do mal entre em nós, né? Então Paulo vai dizer que o pecado habita em nós, né? Davi reconhecia, né, que o pecado já existia desde a sua concepção, a realidade do pecado, né? E tudo mais. Então o pecado vai ser algo universal, vai ser um vírus, algo que está dentro de nós, que nos leva a pecar, nos leva a quebrar o contrato com Deus, né?
Mas essas são as duas dimensões principais. Mas também tem uma que os nossos próprios atos de obediência, que só são feitos porque Deus está em nós. Se Deus não estivesse em nós, a gente não faria nada de bom. Então, a gente está totalmente sem Deus, mas pela graça de Deus, Deus habita em nós e nos ajuda, né? Para que a gente possa tomar as decisões, fazer escolhas. Se não fosse por Ele, a gente nunca ia poder escolher o certo. A gente está separado dele. Mas Ele habita em nós para nos ajudar, né? Então, mesmo esses atos bons que a gente faz, motivados por Deus, eles não são perfeitos por causa desse defeito de fábrica que é o pecado. Então, o que acontece? Eu posso obedecer a Deus, né? Então, Deus pede, ama seu próximo. Então, o que ocorre? Eu posso obedecer a Deus. Deus pede para eu amar meu próximo, eu posso obedecer. Mas isso não significa que isso satisfaz aquilo que Ele exige. Entendeu? Então, nós temos dois problemas. O primeiro problema é o pecado, né? E a dívida, né? A quebra de contrato tem um dano a ser pago, né? E se Deus ele não paga esse pacto, né? Se esse pacto quebrado não é pago, ele não tem como redimir a gente, porque ele é justo, né? Então, nenhum juiz perante um tribunal, ao liberar o condenado, pode ser considerado justo. Todos viriam como um juiz corrupto. Da mesma forma, Deus tem que lidar. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele quer nos salvar, quer nos reconciliar, quer restaurar, mas Ele tem um pacto que foi quebrado, né? E se o salário do pecado é a morte, a separação da fonte de vida é a morte, né? Como que esse pacto é pago, né? É aí que vai entrar a missão de Jesus, né? Quando Ele vem para a Terra, o texto bíblico fala que ele não veio de uma concepção normal, né? E esse é o primeiro ensinamento importante. Por quê? Porque se ele viesse de uma concepção normal, como eu e você, ele estaria com o vírus do pecado, ele estaria infectado tal como nós, então ele não poderia resolver o nosso problema, seria parte do problema. Então, primeiro, a gente vê no texto bíblico que ele vem ao mundo, ele não é infectado pelo vírus do pecado. Então, por isso que lá em Hebreus vai dizer que Jesus Cristo era separado dos pecadores. Ele era como um de nós, né? Chorou, teve fome, foi maltratado, sofreu tudo que a gente sofre, né? Mas a diferença dele está na sua identidade. Ele não compartilha do pecado conosco desde o seu nascimento, né? Então, por isso que Cristo vai poder substituir a gente perante Deus. Então, ele, ao morrer na cruz, ele morre em nosso lugar. Então, quer dizer, aquela dívida do pacto, ela é paga na cruz. Se for qualquer ser humano, ninguém poderia pagar esse pacto porque está todo mundo infectado pelo mal. Então, Cristo, ele paga por não estar infectado, né? Então, por isso que os apóstolos vão dizer que não há em nenhum outro lugar salvação senão por meio de Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, o que nos resta? Bom, a gente vai ter que tentar se reconciliar com Deus fazendo coisas boas para ver se Deus aceita, tipo Papai Noel, né? Que é mais ou menos a ideia que se tem ao redor do mundo, né? Faço coisas boas, aí Deus no final me recebe no céu, né? E o Evangelho não é isso, tá? O Evangelho não é Papai Noel. Então, outras alternativas. Bom, talvez a gente volte a viver umas 1000 reencarnações para tentar um dia chegar a ser perfeito sem pecado, mas a gente viu que o pecado já está dentro do coração, então não tem muito o que fazer, né? Então, assim, não resta, fora Jesus Cristo, outras formas de tentar se reconciliar com Deus vai cair no mérito humano, entende? Através do ser humano, o ser humano mesmo vai conseguir se redimir, né? E aí você tem sérios problemas aí, e por isso que o Evangelho vai bater tão de frente com essa mentalidade, né? Do homem querer se redimir aí por meio de qualquer outra coisa a não ser pelo pagamento que Deus fez. E a gente teria problema que a gente acharia que poderia pagar o mal e o pecado fazendo coisas boas ou sei lá, recebendo castigos, punições, outras vidas e tal, né?
E aí a gente vai ver que a Bíblia vai trabalhar com a ideia, né, de que o homem está destinado, Hebreus 9:27, viver uma única vida, vindo depois disso o juízo, né? A Bíblia também vai ser contra a ideia de universalismo, né? A ideia de que não, no final todo mundo vai tendo muitas vidas, até que todo mundo vai evoluindo, todo mundo vai ser salvo, né? Então, o problema do universalismo, que é a ideia de que no final todo mundo vai ser salvo, né? Primeiro que Jesus Cristo foi contra, né? Então, se você crê em Jesus Cristo, você não pode crer no universalismo, porque Jesus Cristo foi contra o universalismo, né? Essa ideia moderna de que todo mundo vai ser salvo, porque, né, vai voltar à vida, daí vai compensando os seus defeitos até que vai se aperfeiçoando e beleza, né? Então, o que a gente tem na Bíblia não é um processo de evolução espiritual, mas de queda espiritual e redenção em Deus, né? Então, o universalismo ele tem sérios problemas. Por quê? Porque se Deus ele é amor, o amor ele exige liberdade, né? Então, o amor exige a possibilidade de não amar. Então, quer dizer, se eu estou hoje com minha esposa, é porque eu, de livre e espontânea vontade ela me ama. Se ela não tem a possibilidade de não me amar, não é amor, entendeu? Então, o amor exige liberdade. E Deus não quer que os seus seres o amem obrigatoriamente, entende? Então, por isso que o pecado ocorreu, a separação com Deus, justamente porque Deus é amor, e amor exige liberdade. E se há liberdade, existe a possibilidade do mal, né? O problema é que ao se separar de Deus, Deus é a fonte de tudo, né? Então, esse é o problema. Então, a pessoa que se separa de Deus, na verdade, ela está se separando da vida. Ela está querendo dizer em outras formas, eu não quero viver. Porque Deus é vida. Ora, separação de Deus é separação da vida. É a mesma coisa que um peixe que está na água dizer, eu não quero água, e pular para fora do aquário. Bom, você quer usar a tua liberdade para pular fora do aquário? Pode até usar, mas a água é o que te dá vida, né? Então não tem como a gente viver longe de Deus, né? Então, por que então Deus irá punir aqueles que não querem amá-lo? Na verdade, não é que ele quer punir porque as pessoas não vão amá-lo. É porque ele é justo. Então, quantos crimes, quantas injustiças são feitas no mundo onde ninguém vê, né? Onde se passam desapercebidas. Então, ora, se Deus existe e ele é justo, pode se passar desapercebido pelos olhos humanos, mas pelos olhos dele não se passa desapercebido. Então a Bíblia mostra um Deus que faz justiça não por meio de reencarnações ou por meio do mal, né? Então a pessoa fez o mal, então Deus manda o mal para compensar o mal que ela fez, sabe? Coisas desse tipo. Não, na verdade, Deus ele efetua a justiça já no mundo, a Bíblia mostra isso, porém, de uma forma geral, tudo que há de obscuro será revelado, né? Então, Deus promete para Davi, quando ele questiona, Senhor, por que os maus prosperam e os bons morrem? Calma, Davi, fica tranquilo que uma hora minha justiça vai ocorrer. Então, se Deus ele não efetuar justiça, ou seja, deixar impune aqueles que cometem crimes e impiedades, ele não seria justo. Então, ora, se a pessoa não aceita a salvação que ele proporciona, não aceita ali o perdão, não se arrepende, ora, a pessoa, pela justiça de Deus, vai ter que pagar. Só que daí, né, vai ser separada de Deus e destruída como ela deseja, né? Então, se a pessoa não tem o arrependimento, não busca o perdão de Deus, não busca o amor, a vida e a luz, ora, nada mais justo do que ela se separar da fonte dessas coisas, né? Então Deus ele respeita o que cada um está buscando. Jesus disse que você vai ter aquilo que você busca, né? Então ele diz, aqueles que buscam misericórdia vão receber misericórdia, aqueles que buscam justiça vão receber justiça, né? Ora, aqueles que estão buscando a Deus, então, eles vão receber a Deus no final, né? Porque o céu não é simplesmente um lugar bom onde não tem crime. Não, o céu é Deus, né? Onde Deus está ali, está o céu, né? Então, ir para o céu não é um lugar de recompensa, não, na verdade é estar com Deus. A salvação é estar com Deus, né? Então, aqueles que não querem estar com Deus, Deus vai respeitar a sua decisão, mas Deus precisa ser justa e as pessoas precisam pagar pelos seus crimes e pelos seus pecados, né? Mas Deus, ele não deseja que ninguém pague por isso, porque Jesus Cristo pagou por todos, né? Então, esse é o Evangelho, né? Essa consciência humana do mal, né? Ou seja, que Deus é bom, né?
que o mal não faz parte da realidade divina, que o mal nos afetou, que nós somos pecadores, né? Nós somos culpados, né? Nós temos responsabilidade pelo mal também, mas Jesus veio, né? E ele resolveu esse problema vindo de uma forma a substituir-nos, né? O sangue puro e perfeito dele é recebido por mim, né? E o meu sangue sujo é passado para ele, né? Então, o que a gente vê aqui no Gênesis, das vestes de pele cobrindo o pecado de Adão e Eva, é o que Jesus Cristo fez. Ele é o Cordeiro de Deus. E o seu sangue cobre-nos do nosso pecado e nos torna vestidos perante Deus. Por isso que ele vai falar das vestes nupciais, né? Nós devemos estar vestidos com o sangue de Cristo. Isso se alcança por meio da fé. Por meio da fé a gente se apropria dessa graça, né? E nós somos salvos e considerados perfeitos diante de Deus. Aí você pensa, bom, Andrés, tudo bem, Jesus perdoa os meus pecados, mas eu continuo pecador, né? Por mais que eu ainda busque uma vida correta, a gente é imperfeito. É por isso que existe algo em Romanos 8, verso 1 ao 4, que diz o seguinte, que aquilo que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, né? Ou seja, eu não consigo satisfazer a exigência da lei porque eu estou enfermo na minha carne pecaminosa, né? O meu amor não consegue satisfazer o que Deus exige de amor, né? A gente nunca vai ser bom o suficiente. E isso fez Jesus Cristo por nós, né? Então, ele que veio sem pecado, ele cumpriu a exigência divina, né? Daí no verso 4 diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, por causa da perfeição e justiça de Cristo, isso nos é imputado, né? Isso nos é dado de presente. Então, é feita uma substituição, né? Então, Cristo atribui a nós aquilo que ele é, né? Então, e de que forma? Mas então, como é que ele atribui, então, que justiça há nisso? Por isso ele morre por nós, né? Ele paga a dívida e atribui a nós a perfeição dele. Então, quer dizer, eu sou perfeito sem pecado diante de Deus por causa de Cristo. Então, a forma de eu satisfazer a justiça divina e ser aceito por ele não é por meio de reencarnações, não é por meio de punições, mas é por meio de uma substituição, né? Me é imputado, não há mérito em mim. Entende? Então isso me coloca numa situação de humildade e dependência de Deus, né? Então esse é o Evangelho, né? Então, e nós percebemos em Gênesis justamente isso. Não é o homem que faz algo para Deus o aceitar. Em Gênesis não, o homem só condena Deus. É Deus que investe o homem no seu estado pecaminoso e o aceita novamente. É Deus que vai atrás, né? Isso é graça. Não tem nada a ver com obras, né? Que é o pensamento pagão que contaminou, infelizmente, aí, o mundo inteiro, inclusive o cristianismo, né? O judaísmo e vertentes. É uma coisa maldita, né? Que contaminou toda a visão de mundo, né? A gente achando que o homem pode se redimir por si mesmo, por meio de qualquer outra coisa, né? Que não Cristo. Então, aqui a gente aprende, né, que somente por meio de uma substituição, ou seja, não tem nada em você que pode te redimir, né? Vai precisar alguém substituir você, e esse alguém é o próprio Deus, né? Então, a perfeição divina, né? Deus vem em carne humana, ele redime o homem através da sua carne, né? Perfeita, sem pecado. Então, isso faz com que nós olhemos todas as pessoas. A gente não olha uma pessoa como superior a outra, entende? Nós olhamos todas como iguais, né? E merecedoras, todas merecedoras do perdão, né? De Deus, da misericórdia divina. Então, a graça cai sobre todos, né? Então, todos têm essa oportunidade de redenção e reconciliação. E é isso que nós aprendemos no Gênesis, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu um Deus que é bom, né? Um Deus que criou um mundo bom, né? Matéria, que é imaterial também. Ou seja, não devemos confiar nas coisas que nós vemos, mas nesse Deus que criou todas elas, né? E esse Deus é bom, é um Deus confiável, é um Deus de amor, né? E o mal é resultado justamente de nos desconectarmos dele, né? O mal não é algo que foi criado por Deus, não é algo natural, né? Mas é algo que ocorreu por nos desconectarmos de Deus. E Deus, ele vem através de nós
para nos reconciliar. Então nós somos aceitos por Deus não por algo que fazemos para Ele, né? Somos aceitos por algo que Ele fez por nós. Ou seja, Ele nos substituiu. Ele pagou a pena que nós deveríamos pagar, né? Ele pagou a dívida do contrato quebrado, né? E a perfeição dele é atribuída a mim, né? Então Deus me vê como sem pecado e perfeito, porque Jesus era sem pecado e perfeito. Ele atribui essa perfeição a mim. E isso eu me aproprio por meio da fé. Então, onde Cristo habita, né? Se Cristo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, né? Isso é a garantia que eu tenho de que esse processo que ele começou agora, essa transformação vai ser finalizada no futuro. Então, por isso que Apocalipse, que é o final da Bíblia, vai ter a restauração, né? E Paulo vai dizer em Romanos 8, versos 33 e 34, se eu não me engano, que a garantia que nós temos que essa obra vai ser finalizada é porque o Espírito já habita em nós. Então, o Espírito que ressuscitou a Cristo e habita em mim me ressuscitará no final. Então, a redenção não é algo completo, tá? É algo completo. Não existe uma separação, uma redenção apenas da consciência, não do corpo. É uma coisa só. Então, o pecado afetou completamente e Deus restaura completamente. E é por isso que a salvação vem somente através de Jesus, porque somente Ele é perfeito, sem pecado, fonte de vida, de luz e de amor. Então, gente, esse é o Evangelho de Gênesis. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.